Caminho número 7. Não tenhas espírito de caipira, dilata o teu coração, até que seja universal, católico. Não voes como ave de capoeira, quando podes subir como as águias. Amados irmãos, mais um ponto que necessita uma explicação, né? Ele fala aqui, não tenhas espírito de caipira, né? Quando eu li isso aqui, eu gosto tanto da roça, eu gosto tanto de caipira, né? E eu fui pesquisar sobre o assunto e no comentário, no Caminho Comentado, no livro comentado, tem o trecho, tem um termo aqui chamado pueblerino, tá? É um adjetivo espanhol e é esse adjetivo que São José Maria Escrivá usa, né? Que se refere a alguém ou algo de uma cidade pequena, de uma aldeia rural, e lá tem um tom, pode ser traduzido como aldeão, camponês, etc., né? Ou de forma depreciativa. Tem um significado depreciativo, né, de saloio, labrego ou provinciano, indicando falta de refinamento ou modos rústicos. Com certeza, São José Maria Escrivá não está falando de roça, ele está falando aqui de virtudes, até porque ele vai falar, dilata o teu coração, e o que isso tem a ver com dilatar o coração no sentido universal católico, né? Então, esse sentido provinciano, esse sentido de modos rústicos, né? Mente fechada, só no seu mundinho, só na sua visão de coisas, né? Frequentemente esse termo era usado pejorativamente para descrever alguém provinciano, rústico ou sem cultura urbana. Assim era o significado pueblerino em espanhol. E aí, meus irmãos, o que ele contrapõe, dilata o teu coração. Ou seja, não tem um coração fechado. Não tem um coração fechado só às suas mentalidades. Dilata o teu coração, até que ele seja universal, católico. Né? A igreja, ela é universal, ela abrange o mundo inteiro, ela abraça culturas diversas para lá semear a semente do evangelho. Esse é o sentido católico. Aristóteles, né, fala, a virtude está no meio. E o combate da igreja às heresias foi justamente contra os excessos, né? Vou dar um exemplo aqui. Houve heresias que falavam que Jesus era só homem, né? E houve heresias que falavam que Jesus era só Deus. Então a igreja, sempre no equilíbrio, combate esses extremismos, né? As heresias, o que são? Na verdade são extremismos, interpretações extremistas da fé. E a igreja é muito sábia, sempre com esse sentido católico, né? Com esse sentido centrado na verdade. Então nosso coração precisa ser assim, não caipira no sentido pueblerino, né? No sentido fechado, mas no sentido católico. Nosso coração precisa estar aberto, né? Até para evangelizar, né? São Paulo falava, né? Me fiz judeus para salvar os judeus, né? Me fiz pagão para salvar os pagãos. Então ter esse coração aberto para acolher as pessoas, as diversas situações na diversidade do mundo hoje e semear a semente do evangelho, da palavra de Deus, com fidelidade à verdade. E aí, dando sequência a essa reflexão, ele fala, né? Não voes como ave de capoeira, quando podes subir com asas de águia, como as águias. E aí ele fala aqui que a imagem da águia com seu voo longo, o padre Pedro, né, fala aqui no comentário, né? Voo de longo alcance,
como horizonte da vida espiritual, é uma imagem tradicional da literatura cristã e tem sua raiz na Sagrada Escritura, né? Ele usa aqui, gente, ave de capoeira, que é o que a gente leu, né? Ele usou também em outro escrito, né? Ave doméstica, né? Aquela ave que voa abaixo, né? E ele cita aqui, Pedro, né, que as escrituras sempre se referem às águias, né? O próprio São João da Cruz, ele vai citar, né, os santos que esperam em Deus renovarão a sua fortaleza, ganharão asas como as águias e não desfalecerão. Esse é São João da Cruz citando Isaías, né? Então os santos são como essas águias, né? Incrível que Santa Teresinha, né, na sua humildade, ela falava que os santos são águias e ela um débil passarinho que ainda está aprendendo a voar, né? E nesse sentido, eu gostaria de ler para vocês ler para vocês o Forja 39, que é um outro livro de São José Maria Escrivá. Olha o que ele diz aqui: vejo-me como um pobre passarinho que, acostumado a voar somente de árvore em árvore, ou quando muito até a varanda de um terceiro andar, um dia, na sua vida, se encheu de brios para chegar até o telhado de um modesto prédio, que não era precisamente um arranha-céus, mas ele está contando a história dele de uma forma simbólica. Olha só, um débil passarinho que busca subir, um dia teve coragem de chegar até o telhado, mas eis que o nosso pássaro é arrebatado por uma águia, que o tomou erradamente por uma cria de sua raça. E entre aquelas garras poderosas, o passarinho sobe muito alto, acima das montanhas da terra e dos cumes nevados, acima das nuvens brancas e azuis e rosáceas, mais acima ainda, até olhar o sol de frente. E então a águia solta o passarinho e diz-lhe: anda lá, voa. Senhor, que eu não torne a voar colado à terra, que esteja sempre iluminado pelos raios do divino sol, Cristo, na Eucaristia. Que o meu voo não se interrompa enquanto não alcançar o descanso do teu coração. Olha que belíssimo. Esse é o Forja 39. Então, esse é o sentido dessa palavra. A gente vai entendendo, né, a mentalidade de São José Maria Escrivá. E gostaria de citar também um trecho de Santa Teresa d'Ávila, no livro da vida dela, número 39, verso 12, em que ela censura aqueles que refreiam as pessoas que correm para Deus, né? Aqueles que censuram as pessoas que buscam elevar-se, buscam voar. E ela diz assim: aos que voam como águias, como as mercês que Deus lhes faz, né? com as providências que Deus lhes faz, as graças, pretendem fazê-los andar como frango atado por um pé. Então as pessoas que querem impedir as outras de crescerem, como que amarra o pé delas como um frango, mas elas são águias. Deus nos fez águias para voar. Então esse é o sentido, meus irmãos, do ponto de hoje. Eu vou reler. Não tenhas espírito de caipira, dilata o teu coração até que seja universal, católico. Não voes como ave de capoeira, quando podes subir como as águias.
com a explicação fica mais claro, né? O ponto. Nem sempre os pontos de caminho são tão claros assim, mas a gente está aqui para te ajudar a meditar. Então reflita sobre isso. O coração que a gente precisa ter aberto às pessoas, às condições em que nos encontramos, nas mais diversas, dos ambientes mais diversos, a gente saber lidar com as pessoas e buscar crescer, dilatar o coração, crescer como profissional, crescer como ser humano, crescer como família, exige de nós esse coração dilatado, esse coração aberto, aberto para ouvir outras expressões, outros pensamentos, outros modos de ver a vida. Quantas pessoas de mente fechada, que não ouvem o próximo, que não ouvem as pessoas, que já julgam, né? Então, São José Maria Escrivá nos convida hoje a sermos como águias, abertos, olhando os horizontes mais amplos, com um coração católico, né? É isso. Peçamos ao Senhor essa graça nesse dia. Meditemos sobre isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.